Nunca foi tão fácil parecer inteligente. Hoje tu resume um livro sem precisar ler o livro. Tu opina sobre um assunto sem precisar se aprofundar muito ou estudar sobre ele. O conhecimento está em todo lugar e a informação também. E mesmo assim, com uma frequência que me assusta, gente que acompanha o Entre Linhas me manda a seguinte mensagem: Rafa, eu tenho medo de estar ficando burra. Eu tenho medo de emburrecer. E eu entendo perfeitamente, talvez tu também entenda, porque na prática, no nosso dia a dia, isso aparece mais ou menos assim. Tu lê, mas não lembra do que leu. Na hora de explicar com as tuas palavras, parece que te dá um branco. Tu termina um livro e algumas semanas depois, tu nem consegue lembrar do argumento principal. Tu aprende uma coisa nova, mas tu não sabe muito bem como aplicar aquilo na tua vida. Então, no fim, tu consome um pouco mais. E parece que nada gruda, nada fixa na tua cabeça. Mas não tem problema, porque amanhã tem mais conteúdo. Mais um vídeo, mais um livro, mais uma teoria. Mais repertório. Sempre mais. E eu acho que essa palavra é importante. Repertório. Porque eu tenho a impressão que aumentar repertório tem virado quase que uma obsessão. Todo mundo quer ter mais referência, ler mais, saber mais, acumular mais. Mas aí fica uma pergunta: se nunca tivemos tanto acesso disponível, fácil ao conhecimento e para aumentar esse tal de repertório, por que tanta gente sente que está piorando? Por que tanta gente sente que está pensando pior? Tem gente que acredita que quanto mais referências acumula, mais inteligente fica. Mas será que é isso mesmo? Se alguém te perguntar agora sobre o que tu pensa sobre determinado assunto, sei lá, escolhe um aí na tua cabeça. A tua resposta carrega o quê? A tua opinião ou a opinião de quem tu ouviu falar sobre aquele assunto e tu tá prestes a replicar ela, repetir ela? Essa pergunta tá comigo tem alguns dias e ela é mais interessante do que parece, porque talvez a gente não esteja falando só de burrice. Eu sou a Rafa Gomes e tu tá ouvindo Entre Linhas. Hoje a gente vai buscar entender essa sensação, o que tá por trás desse tal do será que estamos emburrecendo? Vamos nessa? Para começar, eu não vou falar sobre o excesso de tela, nem de rede social, nem de inteligência artificial, porque tudo isso tu já sabe. E tudo isso tem uma parcela de culpa nesse processo e nessa sensação que a gente vai descrever e buscar entender no episódio de hoje. Depois das mensagens que eu recebi, eu fiquei pensando numa coisa. Toda vez que alguém diz que está com medo de estar ficando burro, tem uma ideia escondida ali, que é uma ideia sobre o que significa ser inteligente. Pensa comigo, ninguém tem medo de perder aquilo que não considera importante, certo? A verdade é que a gente valoriza a inteligência pra caramba. A gente sempre valorizou. A gente admira quem estudou, quem lê, quem sabe explicar uma ideia, quem tem um raciocínio claro, quem parece entender o mundo um pouco melhor do que a média. Desde criança é assim. Desde criança a gente aprende uma regra: colar é errado, copiar o trabalho do colega é errado. E vou trazer para os dias de hoje também. Pensa comigo, quando um texto é escrito por inteligência artificial... Que bom que eu acabei de falar que não ia falar sobre inteligência artificial e estou citando, né? Mas eu acho que faz parte descobrir esse desconforto nos dias de hoje, porque assim... Quando alguém diz que produzir um texto com inteligência artificial, ou quando tu nota que alguém usou IA para fazer isso, existe um incômodo na gente. E esse incômodo, para mim, ele é muito parecido com o copiar e colar o trabalho de um colega com o colar em uma prova. Sabe por quê? Porque o desconforto ele não é com a informação em si, mas ele é com o atalho. É com a sensação de que se tu copiou, tu pulou uma parte importante do processo, que é a parte do pensar. E qual que é a característica que nos torna humanos? Pois é. Só que no meio disso tudo tem uma coisa que continua me intrigando, porque quando eu penso nas pessoas que eu considero inteligente,
Eu não lembro das pessoas que sabem mais. Eu lembro das pessoas que sabem fazer perguntas boas, das que trazem clareza para uma situação confusa, daquelas que me deixam pensando por horas depois que uma conversa acaba. Para mim, uma pessoa inteligente é uma pessoa interessada, porque o interesse é o que leva ela a querer descobrir, a querer saber mais sobre a vida. E outra coisa, quando tu vive a vida, tu experiencia a vida, tu ganha experiência. Experiência importa. Tem gente que não tem um currículo de 1000 linhas, que nunca fez um teste de QI na vida e que é muito mais sábia do que quem fez tudo isso. E aí eu percebo uma contradição, porque ao mesmo tempo que a gente admira esse tipo de inteligência, a gente também vive uma obsessão por acumular. Mais livros, mais cursos, mais conteúdo, mais repertório. Olha eles aqui de novo. E eu não estou dizendo que isso é ruim porque repertório importa, experiência importa, quantidade muitas vezes importa. Uma médica que atendeu milhares de pacientes, com certeza, óbvio até, vai saber muito mais do que eu, leiga no assunto, que mal sei medir uma febre. Uma pessoa que estudou sobre um conteúdo durante 10 anos, com certeza vai saber muito mais do que eu se eu pegar o conteúdo para aprender agora. Então tudo isso importa. Mas quando a gente trata algumas características, até o repertório, como se fossem o auge da inteligência, eu faço outra pergunta. Para que tu usa esse repertório? Porque existe uma diferença aqui entre receber a informação, adquirir conhecimento e entender o que fazer com isso tudo. Existe diferença entre tu ler uma ideia e deixar com que aquela ideia mude o jeito que tu lê o mundo. Ou não. Existe uma diferença entre tu conhecer um autor e devorar um livro e passar meses com aquela ideia dentro da tua cabeça e tu pensando sobre ela. E talvez aqui que o jogo tenha mudado. Durante muito tempo, a informação era uma vantagem. Quem sabia mais, largava na frente. E a gente pagava muito caro por isso. Só que hoje a informação ela tá em todo lugar. Tu tem a informação em menos de um clique de distância. Então talvez a gente continue tentando vencer o jogo da informação numa época em que o que faz diferença passou a ser outra coisa. Esses dias eu li uma frase que dizia que um dos problemas da nossa época é que as pessoas recebem conhecimento que elas não precisam processar, apenas consumir. E eu não consegui parar de pensar nisso, porque talvez a sensação de burrice comece exatamente aí. Não porque a gente sabe menos, mas porque a gente está pulando etapas. Para mim, as pessoas elas não têm medo de perder o conhecimento. De novo, conhecimento nunca esteve tão acessível. E a informação, então, nem se fala. Ela chega primeiro, inclusive. Ela chega sem tu nem precisar pesquisar pelo celular, pelo podcast, pela newsletter, pela conversa no almoço, pela notícia que pipocou no teu WhatsApp e tu nem pediu por ela. Mas aí também eu comecei a perceber que a gente tá meio que misturando 3 coisas que para mim são diferentes: informação, conhecimento e pensamento. Essas 3 coisas não são a mesma coisa. Pensa comigo, a informação ela está disponível num livro, num vídeo, num artigo. É um dado, é um fato, é uma ideia que ela chegou até ti. Já o conhecimento é como se ele tivesse que passar por ti. É quando aquela informação que tu recebeu, ela começa a fazer sentido. Tu absorveu, tu compreendeu, tu consegue explicar. E existe uma camada acima disso que é o pensamento. O pensamento para mim é aquilo que ganha autoria. É quando tu conecta uma ideia com outra, é quando tu questiona, quando tu discorda, quando tu muda de opinião, quando tu tira uma conclusão a partir dos teus próprios pensamentos. É quando aquilo deixa de ser apenas algo que tu sabe e passa a ser algo que tu pensa. E talvez a grande confusão da nossa época ela esteja justamente aqui. A gente trata informação, conhecimento e pensamento como se fossem a mesma coisa. Mas não são, porque receber é uma coisa, compreender é outra e interpretar é ainda outra. E se tu prestar atenção, cada uma dessas etapas exige mais tempo do que a etapa anterior. Então, é muito legítimo que a gente se sinta desconfortável com essa sensação de estar ficando burro, porque nunca foi tão fácil acumular informação.
Nunca foi tão fácil acessar conhecimento, mas o pensamento e o pensamento próprio continua funcionando do mesmo jeito, lento, cheio de atrito, cheio de perguntas. E é aqui que para mim essa conversa fica ainda mais interessante, porque eu tenho a impressão que a gente continua medindo inteligência por acúmulo numa época em que o diferencial passou a ser interpretação. Quando eu comecei a pesquisar esse assunto, eu achei que eu encontraria respostas no presente com os dados do que a gente está vivendo hoje. Mas eu acabei encontrando respostas no passado e eu amo quando isso acontece. Eu achei um estudo da Universidade de Harvard de uma historiadora chamada Ann Blair sobre como as pessoas lidavam com o excesso de informação. Só que olha a época dessa análise que ela fez. Entre 1550 e 1700. Gente, há 500 anos atrás, a gente já reclamava sobre, segundo estudo, entre aspas, a confusa e nociva abundância de livros. Existia o medo de que a quantidade de livros, crescendo do jeito avassalador naquela época, jogasse os séculos seguintes, segundo o estudo de novo, entre aspas, numa barbárie. Repara nisso. A sensação de estar afogada em informação, ela não é do agora, ela não veio com o celular. Ela tem pelo menos 500 anos. E aí tu me pergunta, mas por que eles estavam surtando com livros demais se hoje, inclusive, a gente ama ter um livro na prateleira? Porque naquela época a imprensa ela tinha acabado de explodir a quantidade de títulos disponíveis. E pela primeira vez na história existia mais livro do que tempo para consumir, do que tempo de vida para ler. Não existia um jeito de separar o que era um conteúdo em um livro valioso e o que era um livro com conteúdo lixo. E presta atenção em outra parte que eu achei interessante. Naquela época, eles já reclamavam dos atalhos. O que eram os atalhos lá? Os índices e os resumos dos livros. Sabe por quê? Porque faziam a pessoa parecer culta sem ter lido o livro, sem ter lido nada, só lido o resumo. De repente, o desafio ele deixou de ser encontrar a informação e passou a ser lidar com ela. E junto com esses atalhos, surgiu uma preocupação. Será que estamos acumulando conhecimento sem compreender nada? Olha o que eu cito logo no início, quando eu trouxe esse estudo. O medo de que os livros, de que a quantidade avassaladora jogasse os séculos seguintes numa barbárie. Isso te soa familiar? Gente, isso explodiu minha cabeça. E aí eu fico pensando um outro negócio, que naquela época ainda existia o esforço, né? O tempo que tu tinha que dedicar para ler um livro. Mesmo que ler o resumo, mesmo que ler o índice, tu tinha que ter um esforço para aquilo. Porque tu precisava prestar pelo menos o mínimo de atenção. E outra coisa que eu vejo de diferença com o agora, né, com o tempo que a gente vive hoje, é que antes não tinha uma quantidade absurda de coisas para distrair a tua atenção. Então, de toda forma, parece que o esforço de pensar, mesmo que mínimo, era obrigatório, mesmo com esses atalhos. Eu não sei se tu sabe, mas em 2004, a nossa atenção ela já tinha uma média de 2,5 minutos. Sabe quanto que é hoje? 47 segundos. 47 segundos. A tua cabeça e a minha também vivem num eterno pisca-pisca. E tem outra, tu já reparou que tu não decora mais nada? Telefone, data, endereço, onde tu salvou um arquivo no computador. A gente parou de guardar alguns conhecimentos. E eu já falei sobre isso em outros episódios. Nem vou entrar no ponto aqui. Mas o que eu quero te trazer é que parece que a gente guarda hoje atalhos na cabeça para esses conhecimentos, mas não o conhecimento de fato. E aí, junta tudo isso. A atenção pisca-pisca, a memória terceirizada, a cabeça recebendo mais informação do que ela é capaz de processar. Então é por isso que algumas sensações que a gente tem, elas são tão angustiantes.
porque é difícil até de nomear. Tu não sente que sabe menos, mas tu sente que está conseguindo fazer menos com aquilo que tu sabe. É isso que está nas entrelinhas aqui, olha que loucura. As capacidades que a gente sempre chamou de inteligência, como a leitura profunda, a atenção, a memória, tu sustentar uma linha de raciocínio, é isso que está enfraquecendo. Seja por falta de uso, seja por falta de tempo, seja pela quantidade de informação. Parece que tudo tem culpa no cartório aqui. E aí tem um cara chamado Francis, que eu não sei se é assim que a gente deveria estar pronunciando, Francis Bacon. Bacon eu sei pronunciar? Ai, gente, o episódio tava tão sério até aqui, né? Putz, quebrei. Mas enfim. Esse cara, ele tem uma frase muito famosa que é: conhecimento é poder. E ele surgiu aqui durante a minha pesquisa e eu grifei um negócio que ele falou que parece que foi feito para o dia de hoje. Ele escreveu uma frase sobre leitura que é a seguinte: há livros de que apenas é preciso provar, outros que têm de se devorar, outros, enfim, mas são poucos, que se tornam indispensáveis, por assim dizer, mastigar e digerir. Provar, engolir, mastigar, digerir. Anos atrás já se sabia a diferença entre passar o olho numa coisa e deixar ela seguir o caminho dela, ou deixar que ela mude algo em ti. Tu não achou profundo isso? Meu Deus, eu achei. E talvez a gente só tenha esquecido dessas fases, desse processo. Porque trazendo para a lógica que eu abordei, olha só, provar é igual a informação. Engolir é igual ao conhecimento, ainda que superficial. Mastigar e digerir é o pensamento. Então eu te pergunto, o que acontece quando o acesso ao conhecimento fica mais fácil do que a sua digestão? Pensa comigo o recado dos nutricionistas: mastigue com calma. E o que a gente faz? Engole a comida em 5 minutos de tempo disponível para o almoço, torcendo para que ela absorva todos os nutrientes. Comida boa faz bem para o teu organismo. Comida ultraprocessada faz o quê? Ai, gente, por que com a informação seria diferente? Eu adorei trazer essa analogia aqui porque ela é fácil de entender. A diferença entre tu engolir algo e tu digerir. E observe o que acontece hoje. A gente engole vídeo, a gente engole podcast, engole newsletter, engole opinião, engole qualquer análise, engole livro. E depois fica com essa coisa estranha de que nada fica grudado na cabeça. Talvez porque o conhecimento entra rápido, mas o entendimento, o processamento daquilo leva um tempo. E é aqui que está a armadilha. Sabe por quê? Quando alguém sente que está ficando burro, qual que é a primeira reação? Compensar. Como que tu compensa? Lendo mais, consumindo mais. Tu quer aprender mais e depressa. Como se o problema fosse falta de informação ou de conhecimento. Mas eu tenho certeza que não é. Esses dias eu vi um vídeo da Gabriela Prioli e ela tinha dado uma entrevista. E nessa entrevista ela citava trechos de vários livros que ela leu. E aí alguém sem noção da internet foi lá e comentou no vídeo dela dizendo que ela tinha decorado aquela quantidade de trechos só para se exibir, se achar inteligente. E aí ela fez um vídeo sobre isso, dizendo que na verdade ela sabe todos aqueles trechos. Não é que ela decorou, ela sabe. E ela também pontuou um negócio interessante que nem é o tema aqui do vídeo, mas que normalmente as pessoas rejeitam aquilo que elas têm dificuldade de aprender. No caso da Gabriela, não é só decorar um trecho do livro, mas ser inteligente como ela é. Já reparou nisso? E eu achei isso mega interessante porque a crítica que a pessoa fez não era sobre os livros que ela estava citando. Era sobre a validação do conhecimento dela em cima da quantidade.
Ela sabe aqueles trechos porque ela pensou sobre eles. Aqueles trechos têm um peso na cabeça dela. Se fosse decoreba, me diz qual que é o sentido de lembrar. Tu lembra das coisas que tu decorou, sei lá, no ensino médio para passar numa matéria? Gente, tinha coisa que eu decorava, principalmente fórmulas de matemática, eu sou incapaz de lembrar hoje. Teria que estudar do zero. Porque aquilo naquela época não tinha uma importância na minha vida. Talvez eu tivesse que ter prestado mais atenção, sinto falta hoje. Mas tu entendeu onde eu quero chegar, né? Então isso me fez pensar ainda mais nessa diferença entre tu decorar uma ideia e tu compreender ela. Entre tu citar um autor para se parecer inteligente e tu enxergar o mundo pela ótica dele. Eu acho, inclusive, que a internet deu uma bagunçada nessa fronteira. Porque a internet, ela é ótima para te trazer informação. Ela é ótima de fazer a informação circular. Só que ela não garante que tu vá conseguir absorver aquilo de fato. Ela tá expondo a informação para ti, cuspindo, né? O tempo inteiro. E ela faz o papel dela muito bem, que é distribuir. Mas ela não é responsável por criar um entendimento. E para mim é por isso mesmo que a gente está tão obcecado em repertório. Porque o repertório, ele é visível. Tu consegue mostrar os livros que tu leu, os podcasts que tu ouviu, as referências que tu conhece. Mas ninguém vê a parte mais importante. A parte que tu lê, relê um livro, um trecho, inúmeras vezes até tu compreender. A parte que tu lê um negócio e acredita, mas logo lá na frente tu vai mudar de opinião porque aquilo deixou de fazer sentido. A parte em que tu pega uma informação, interpreta ela, conecta ela com outras coisas da tua vida e dá um significado, um sentido ainda mais diferente. A parte que tu ouve alguém te dizendo uma coisa e tu para e pensa, será que eu concordo com isso? Tem um livro chamado A Lógica do Cisne Negro. Nem é sobre esse assunto, mas eu lembrei que logo na parte 1 ele fala sobre a antibiblioteca de Umberto Eco ou como buscamos validação. E aí, resumindo a ópera aqui, Umberto Eco, ele foi um escritor filósofo italiano que, segundo Taleb, o autor da Lógica do Cisne Negro, que além de perspicaz, era dono de uma biblioteca pessoal de sabe quantos livros? 30 mil livros, apenas. E aí, esse cara, ele dividia os visitantes que ele recebia em duas categorias. Aqueles que reagiam com Uau, senhor professor doutor Eco, que biblioteca o senhor tem! Quantos desses livros o senhor já leu? E os outros, uma minoria muito pequena, que entendem que a biblioteca particular ela não é um apêndice para inflar o ego, segundo as palavras do Taleb, mas sim uma ferramenta de pesquisa. Essa pergunta do quantos livros você já leu foi o motivo pelo qual eu quis trazer esse trecho aqui, porque ela é fascinante para mim num nível que ela revela uma coisa muito específica de como que a gente enxerga o conhecimento, através de uma lógica de acúmulo. Como se o valor de uma biblioteca estivesse em todos os livros que tu já leu. Como se o conhecimento ele fosse uma espécie de troféu que tu tem que exibir. Então aqui Umberto Eco enxergava aquilo de outro jeito. Para ele, os livros mais importantes não eram os lidos, eram os não lidos. Porque os livros não lidos lembravam uma coisa que a gente passa a vida tentando esquecer. O tamanho daquilo que a gente ainda não sabe. E aí o Taleb fez uma observação que me pegou. Ele diz que nós tratamos conhecimento como uma propriedade, como uma coisa para se exibir, o troféu que eu comentei, para defender. E a gente usa o conhecimento diversas vezes para subir alguns degraus na hierarquia. Pensa comigo, ninguém sai por aí falando o que não sabe. Ninguém coloca num currículo os assuntos que não entende. A gente exibe o que é conhecido por nós, não o que é desconhecido. E a gente, inclusive, tem medo daquilo que a gente desconhece. Só que talvez seja justamente aí que mora o problema. Porque quando o conhecido ele vira essa coisa do acúmulo,
A nossa atenção, ela vai puramente para as respostas que a gente precisa. E quando o conhecimento ele vira uma certa investigação, eu preciso entender o que eu ainda não conheço, ele vai para um outro caminho que são as perguntas. E eu acho que isso explica um negócio que acontece muito comigo e talvez aconteça contigo também. Quanto mais eu estudo um negócio, parece que menos certeza eu tenho, porque cada resposta que eu encontro abre pelo menos outras 3 perguntas. Cada livro que eu leio me dá a oportunidade de procurar pelo menos outros 5 similares para entender outros pontos de vista. Cada conversa que eu tenho parece que abre outras camadas que eu ainda não tinha visto, que é o tal de ler as entrelinhas. E para mim, tudo isso daqui não é uma busca sem fim, é só um sinal de aprendizado e não de certeza. E aí isso me leva para um outro lugar sobre essa lógica do acúmulo que me faz questionar qual que é exatamente o objetivo de ler 100 livros por ano? É lembrar de todos? É conseguir citar os autores? É parecer inteligente? Ou é para deixar que alguns daqueles livros mudem a forma como tu pensa, acrescentem algo importante na tua vida? Para mim são coisas diferentes. Uma coisa é o volume, que pode não significar nada, então eu posso ler 100 livros e não saber nada sobre nenhum assunto que eu li ou muito pouco sobre eles. E eu posso ler 5 livros que vão me trazer um conhecimento muito mais profundo do que se eu tivesse focado só na quantidade. E talvez essa sensação que abriu o episódio do será que eu tô ficando mais burro? Ela tenha a ver com tudo isso, porque eu sinto que a gente sabe mais, mas entende menos. A gente acessa mais, mas processa menos. A gente acumula mais, mas conecta, integra menos. Pode ser que essa seja a distância entre consumir e compreender. E talvez seja isso que esteja gerando essa sensação estranha de que por mais que tu consuma inúmeros conteúdos, tem alguma coisa que está escapando pelos teus dedos e parece que tu não está conseguindo mais segurar. Então, eu te pergunto, estamos emburrecendo? Talvez algumas das nossas capacidades que a gente associa à inteligência estejam mesmo enfraquecendo. Mas eu vou reforçar aqui que eu acredito que o maior risco não seja o saber menos, mas seja parar de transformar o que a gente sabe em pensamento, parar de interpretar aquilo que chega, aquela informação que chega até a gente. A informação, o conhecimento, eles nunca foram tão abundantes como hoje. E o pensamento, e principalmente o pensamento próprio, nunca foi tão raro. E eu vou trazer mais uma referência de um texto que eu li esses dias no Substack, de uma autora chamada Liz Leatrice. O título do texto é o seguinte: estamos no ano 2063 e você nunca foi interessante. O subtítulo: você nunca será a avó excêntrica de alguém porque passou seus melhores anos consumindo a vida de estranhos. Eu já sabia que ela ia falar sobre redes sociais, sobre a gente consumir, etc. E achei bem interessante porque ela descreve todo esse texto em segunda pessoa como se fosse de fato a tua vida. Ela começa citando sobre a tua infância cheia de coisas, onde tu desenhava na aula, onde tu escrevia cartas e cartas, inventava histórias para as tuas bonecas, andava de bicicleta, fazia coisas com os teus amigos. Tu era uma pessoa cheia de coisas para fazer, cheia de coisas dentro de ti para colocar para fora. Aí ela vai avançando no tempo, chega a internet, ela comenta que a internet começa morando só num cômodo da tua casa e quando tu vê, ela vira a casa inteira. E que, inclusive, tu leva essa casa para fora, para a rua. Aqui, tu ainda tem sonhos. Tu imagina quantos filhos tu quer ter ou não ter. Tu imagina com quem tu vai passar o resto da tua vida junto. Tu pensa em todos aqueles desejos que tu ainda quer realizar. Só que um pouco mais para frente, lá pela metade dos teus 20 e poucos anos, olha que cedo, inclusive, ela diz que as tuas memórias, elas simplesmente param de ser criadas por ti. E elas passam a ser consumidas, tu e várias telas. E quando ela conta, ela cita essa dependência de várias telas, não só do celular, como de todas as outras, o computador, a televisão e por aí vai.
E aí ela te leva para os teus 70 anos. E um dia os teus netos te perguntam como foi a tua juventude. E aqui tu não tem nada para contar, porque tu não se tornou a pessoa que tu sonhava ser. Tu passou os melhores anos da tua vida consumindo a vida dos outros numa tela. Então, quem tu te tornou? Eu tô trazendo essa referência para cá porque eu penso sempre que a gente não se torna interessante só consumindo o pensamento dos outros. Tu te torna interessante quando tu tem um pensamento próprio. E esse pensamento próprio não precisa ser a verdade absoluta para todo mundo. Ele precisa ser teu, ele precisa ser autêntico. É ótimo que a gente tenha inúmeras possibilidades de consumir conteúdo. Só que para tu construir esse pensamento próprio, adivinha do que tu precisa? Espaço. E me parece que essa é a coisa mais valiosa do nosso tempo. Repara onde isso te coloca. Mais uma vez, tu tem que decidir. Nesse instante, tu tá decidindo o que tu vai fazer com os próximos 47 segundos da tua atenção. E é por isso que as mensagens que eu recebi sobre o medo de estar ficando burra ficaram comigo. Eu fiquei digerindo isso por algumas semanas, porque eu suspeito que muita gente esteja vivendo isso. Não nos falta informação e conhecimento. Nos falta tempo para pensar o que fazer com isso. Tempo para digerir, tempo para interpretar. Tempo para descobrir o que tu pensa antes de ouvir o que todo mundo pensa. E olha só que louco, esse episódio só existe por causa desse espaço. Ele começou com uma mensagem, depois eu recebi a segunda, a terceira, identifiquei um padrão. Ele continuou nas conversas que eu tive, nas perguntas que eu me fiz, nas perguntas que outras pessoas me fizeram e elas ficaram ecoando na minha cabeça. O pensamento próprio, essa coisa da gente interpretar e saber o que a gente pensa, não acontece sozinha. A mágica acontece quando as perguntas que a gente se faz, elas encontram a nossa atenção. Quando a gente dá tempo para as nossas ideias. Eu tenho pensado muito sobre isso. Sobre essa coisa principalmente da gente ter um tempo para digerir. Ter um tempo para interpretar. Eu sinto que a gente está precisando desse espaço para pensar. É por isso que eu tenho pensado muito sobre o futuro do Entre Linhas. Eu tenho pensado em construir esse espaço para pensar junto com vocês. E isso tudo me leva a te fazer uma pergunta. Existe algum momento do teu dia que tu consegue ficar sozinha com os teus pensamentos? Sem música, sem televisão ligada, sem Netflix, sem celular, sem procurar por uma opinião de terceiro, sem mais um conteúdo. Existe algum momento só teu e dos teus pensamentos? Outra coisa, o que tu faz com isso? Eu deixei uma enquete para tu responder nesse episódio. E os comentários eles estão abertos caso tu queira escrever mais sobre tudo isso que tu escutou aqui hoje. Aliás, eu amo quando vocês escrevem comentários ou quando vocês me mandam uma mensagem direta no Instagram. Acho que isso fortalece muito as coisas que a gente pensa e as coisas que a gente troca. Principalmente essa coisa do analisar o que está nas entrelinhas. E eu tô te fazendo essa pergunta porque eu tenho a sensação de que a nossa próxima investigação ela comece por aqui. E assim a gente finaliza o episódio de hoje. Eu sou a Rafa Gomes e tu ouviu Entre Linhas. Se tu curtiu esse episódio, compartilha com alguém para esse conteúdo chegar ainda mais longe. Até o próximo episódio.